O Unesp bate recorde de inscrições e mais de 100 mil fizeram vestibular. A ONG de Bauru trabalha com deficientes físicos e ajuda a proporcionar qualidade de vida. No Viver Bem dessa semana, Letícia Toledo fala da esclerose lateral amiotrófica. E na entrevista de hoje, o bate-papo é sobre as compras de final de ano. O Diário de Notícias está no ar. Boa noite, o Diário de Notícias dessa sexta-feira começa falando sobre vestibular. Com recorde nas inscrições, a Unesp realizou no último domingo, dia 16, a primeira fase do vestibular 2015. Com recorde nas inscrições, a Universidade Estadual Paulista, Unesp, realiza neste domingo a primeira fase do vestibular 2015. A prova será aplicada em 31 cidades do estado de São Paulo, além de mais 3 estados. Entre os cursos concorridos estão Direito, Arquitetura e Urbanismo e Medicina. A estudante Bruna, que prestará para a Educação Física, nos conta como foi a preparação para realizar a prova. Bruna, como você se preparou? Eu procurei estudar toda a matéria dada, peguei prova também de anos anteriores para dar uma olhada e fiz o cursinho, pré-vestibular por um semestre para ajudar também. Obrigada. Imagina. A segunda fase da prova da Unesp será realizada nos dias 14 e 15 de dezembro. Cíntia Caline para o Diário de Notícias. E atualmente, além dos estágios que contribuem para a formação do aluno, os projetos de extensão também auxiliam o estudante no crescimento acadêmico. Eu fui saber um pouco mais sobre um deles, o Projeto Rondon. Entre uma aula e outra, Beatriz busca na internet informações sobre Bananeiras, cidade do estado da Paraíba, onde a estudante, em janeiro de 2015, irá participar do Projeto Rondon. Ansiosa, ela está cheia de expectativas para a viagem. Eu estou muito ansiosa, porque é um projeto que eu já tentei outras vezes, não consegui, nem a pré-seleção, mas eu espero que a gente consiga, todos os alunos aqui da USC consigam realizar os objetivos do projeto. O Projeto Rondon é um dos mais importantes projetos de extensão do Brasil. Ele tem como objetivo contribuir para a formação do universitário como cidadão, além de integrá-lo a ações participativas da realidade do país. A Universidade Sagrado Coração de Bauru, interior de São Paulo, terá pela 5ª vez representantes no Rondon. Para o coordenador do projeto na universidade, esta é uma ótima oportunidade para os alunos colocarem em prática o que aprenderam em sala de aula. Em geral, os alunos eles aprendem muito. Apesar de eles têm que estudar, eles têm que preparar oficinas, eles vão daqui para o local de trabalho já com uma série de atividades prontas, e isso exige deles uma série de estudo e compromisso com as pessoas que serão atendidas. Quem mais aprende nesse processo são os alunos. A devolutiva da sociedade frente ao trabalho que eles desenvolvem lá é sempre muito positivo. E nesse sentido, toda vez, em toda operação, a linguagem, o retorno do aluno é assim: eu muito mais aprendi do que ensinei. E novembro é um mês de alerta aos homens. É a campanha Novembro Azul que vem para falar sobre a prevenção do câncer de próstata. Outubro acabou e deixou a marca da conscientização do autoexame de mama para as mulheres. Mas novembro também tem sua campanha, que é chamada Novembro Azul. A ideia é conscientizar os homens sobre a importância do exame na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, o que aumenta em 90% as chances de cura. A campanha foi trazida para o Brasil pelo Instituto Lado a Lado pela Vida em 2012. Vários locais aderem à campanha enfeitando ou iluminando suas fachadas com a cor azul. Presente em 21 países, a campanha já arrecadou mais de 550 milhões de dólares, contribuindo para 800 programas que beneficiam pacientes com câncer de próstata e testículo do mundo todo. Vale lembrar que as chances de desenvolver a doença aumentam quando o paciente tem mais de 50 anos, quando há casa na família e quando o paciente não tem hábitos e alimentação saudáveis. Para realizar o exame, os homens devem procurar um médico urologista. E o fim de semana está começando. E se você ainda não tem planos, o Diário de Notícias traz dicas bacanas do que está rolando em Bauru. 20 bonecos produzidos pelas artistas plásticas de Manfrinato e Sandra Lee. Os bonecos representam personagens em situações corriqueiras do cotidiano da cidade, formando uma engraçada fila de espera. As instalações já passaram pela Avenida Paulista e pelo metrô de São Paulo e desperta agora a curiosidade dos bauruenses. A exposição fica no Shopping Boulevard Nações
na Avenida Marcondes Salgado, 1139, na Vila Antártica. O horário de funcionamento do shopping é das 10 da manhã às 10 da noite. Aventura e comédia brasileira estão entre as estreias do cinema nesse final de semana. Ontem, o Cinema Nacional trouxe uma estreia para quem gosta de comédia, o filme Made in China. Com direção de Estevão Ciavato e com Regina Casé no papel principal, o filme passa no Saara, bairro de comércio popular do Rio de Janeiro. Francis, personagem interpretada por Regina Casé, decide investigar por que os chineses vendem produtos tão baratos. Nessa investigação, muitas aventuras engraçadas acontecem e as risadas do público estão garantidas. Com a atuação das vencedoras do Oscar, Anne Hathaway e Jessica Chastain, o longa Interestelar narra as aventuras de um grupo de exploradores que usam um buraco negro recém-descoberto. O interesse é superar as limitações de viagens espaciais, que deve dar o maior passo na história da humanidade, uma inédita viagem interestelar. E para quem gosta de hip hop, o Sesc Bauru traz uma opção interessante até o final do mês. É o ateliê Linguagens do Hip Hop, que faz parte do programa Já é Juventudes e apresenta aos jovens a linguagem da cultura desse ritmo. As oficinas podem ser feitas por crianças acima de 12 anos e estão disponíveis em vários dias e horários. Para saber mais, é só entrar no site do Sesc e procurar pela unidade de Bauru. E por falar em Sesc, a unidade de Bauru está com mais uma atração imperdível. Foi inaugurada essa semana a exposição Gênesis, do famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. O conteúdo da exposição foi desenvolvido durante 10 anos, com expedições do fotógrafo a lugares intocados do planeta, como montanhas, geleiras e oceanos. O resultado você pode conferir até fevereiro no hall de exposições do Sesc Bauru, que fica na Rua Aureliano Cardia, 671, Vila Cardia. E o Diário de Notícias vai a um rápido intervalo e no próximo bloco vamos saber como fica o tempo no final de semana. Voltamos já! Visando contribuir para a qualidade de vida de deficientes físicos, uma nova ONG começa a desenvolver seus trabalhos em Bauru. A repórter Samantha Ravazzi esteve na Praça Paradesportiva, um dos locais que os atletas treinam, para saber mais sobre o trabalho da ONG. A Associação Cultural e Esportiva Bora Correr de Bauru tem como objetivo o desenvolvimento individual e social de portadores de deficiência física através do esporte adaptado. Idealizada por um grupo de amigos e fundada em 2014, a Bora Correr é uma instituição sem fins lucrativos e que dá todo o suporte para o treinamento dos para-atletas. A presidente da ONG, a radiologista Daniela de Franco Seda, afirma que incentivar o esporte ajuda a promover a qualidade de vida. A ONG ela tem a intenção de dar todo o suporte aos atletas com deficiência física. Ela promove a parte de treinamento, ela promove os profissionais capacitados a treiná-los, o suporte pós-treino. Então ela consegue fazer com que esse atleta ele seja capaz de desenvolver um esporte de alto rendimento, além de causar uma inclusão social de todos eles. Então a ONG, na verdade, a função dela é fazer com que desperte o esporte, dando o suporte necessário para eles. Um desses atletas é Thiago Esquerdo, que é deficiente visual e pratica atletismo há 5 anos. Atualmente sendo treinado por Walter Moura, que também faz parte da ONG. A ONG só veio para acrescentar na minha vida, para mim está fazendo muita importância fazer parte desse projeto como coordenador da ONG e a gente espera também apoio da sociedade em geral. Para saber mais, acesse a página ONG Bora Correr no Facebook. O sucesso desse projeto depende muito do apoio da sociedade. E aí, bora correr? E por falar em Paralimpíadas, o comitê organizador das Olimpíadas e Paralimpíadas Rio de 2016 prorrogou as inscrições para quem quiser ser voluntário. Os candidatos têm até dezembro para se inscrever e é preciso ter no mínimo 18 anos até fevereiro de 2016 e disponibilidade mínima de 10 dias para atuar nos Jogos. As inscrições podem ser feitas pelo site www.rio2016/voluntários ou pelo telefone 3004-2016, com custo de ligação local para qualquer lugar do país.
E agora a notícia um giro de notícia. Tradicional nos Estados Unidos, o flag football vem ganhando adeptos em solo brasileiro. Em Lençóis Paulista, um grupo se reúne todos os finais de semana para praticar o esporte. A UAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade da USC, já está recebendo inscrições de idosos que tenham interesse em participar do projeto. A partir da próxima segunda-feira, o Museu Ferroviário de Bauru irá começar a realizar visitas monitoradas para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história da cidade. E vamos ver agora como fica a previsão do tempo no final de semana. Boa noite, Marco. O sábado será de muito sol e calor em Bauru, com mínima de 20 e máxima de 32 graus. No domingo, o calor continua forte, mas a temperatura cai um pouco, ficando a mínima em 18 e a máxima em 28 graus. Na segunda-feira, o dia fica nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento. E a temperatura fica entre 16 e 25 graus. Só obrigado, Amanda. Novembro ainda não acabou, as férias não começaram e faltam 3 meses para o ano letivo de 2015 iniciar. Mas esta é a melhor época para comprar o material escolar do ano que vem. Devido à baixa procura de materiais neste período e o início das aulas estar longe, os preços estão em baixa. E pesquisando, é fácil ganhar um desconto. Antecipar a compra dos materiais pode resultar em uma economia que dificilmente será possível para quem deixar a compra para o início do ano que vem. Outra dica para os pais é ir às compras sozinhos e deixar as crianças em casa. E chegou a hora de falarmos sobre saúde. A Letícia já está aqui com a gente. Boa noite, Letícia. Boa noite, Marco. Letícia, qual que é o tema do Viver Bem de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como a ELA. A doença causa a degeneração progressiva dos neurônios motores no cérebro e na medula espinhal, perdendo a capacidade de transmitir os impulsos nervosos e de funcionar adequadamente. A esclerose lateral amiotrófica não tem cura e a perda dos neurônios motores afeta a mobilidade de pernas e braços, deixando o portador tetraplégico com o tempo. Os músculos responsáveis pela respiração, fala e deglutição também são afetados, dificultando a possibilidade de comer e de respirar. Porém, com o auxílio de exercícios fonoaudiológicos e fisioterapêuticos, é possível retardar os sintomas. Abrir uma latinha de refrigerante, escrever um recado ou simplesmente segurar em um corrimão, movimentos corriqueiros, simples, mas que para um paciente acometido pela esclerose ficam difíceis com o tempo. Para minimizar os reflexos da perda de força e função do paciente, além de cuidar da parte respiratória, a fisioterapia tem um papel fundamental no tratamento. Eles apresentam uma perda motora e uma perda respiratória também. Cada paciente evolui de uma maneira, mas a parte mais complicada é a parte respiratória. Normalmente são exercícios de alongamento relacionados à parte motora para manter a integridade muscular e na parte respiratória, a princípio, é prevenir uma evolução do quadro, uma agudização, como por exemplo uma evolução para uma cânula de traqueostomia, ventilação mecânica não invasiva. Uma vez que a gente já pega o paciente nessa situação, o intuito da físio é para prevenir as complicações pulmonares, pneumonias, telectasias e outras complicações, até mesmo a internação precoce desse paciente. Uma simples conversa pode se tornar um ato difícil na vida do paciente. Por comprometer os músculos do corpo, o paciente com ela tende a perder a fala e ter sua deglutição prejudicada. Para retardar os efeitos da doença e manter uma vida comum por mais tempo, exercícios fonoaudiológicos são importantes para a rotina do paciente. O mais importante com relação aos exercícios na esclerose lateral amiotrófica é que você não pode usar exercícios de sobrecarga muscular. Então, exercícios que você use muito peso, muita resistência. Tem que ser exercícios mais de movimento, então um estalo de língua, né, que não exige uma sobrecarga muito grande, porque esses pacientes tendem a fadigar e aí a gente não pode levar a fadiga durante a terapia. A gente está falando de uma doença progressiva, então ele não é um paciente que vai voltar a ter essas funções normais, mas você consegue retardar ao máximo possível o aparecimento das alterações. Então você consegue manter o paciente bem por um período maior de tempo que talvez ele não tivesse se ele não fizesse os exercícios. Mesmo sem cura e sem regressão, os exercícios orientados por estes profissionais são fundamentais para garantir maior tempo de qualidade de vida da pessoa diagnosticada com ela. No nosso site você encontra mais informações sobre a doença. E o Viver Bem fica por aqui. Semana que vem eu volto com outro tema. Obrigada, Marco. Eu que agradeço, Letícia.
E nessa semana, os Correios deram largada para mais uma edição da campanha Papai Noel dos Correios. Realizada há mais de 20 anos, a campanha tem o objetivo de promover a solidariedade, atendendo sempre que possível os pedidos da criançada. Nos últimos 3 anos, em todo o país foram recebidos mais de 3,1 milhões de cartas destinadas ao Bom Velhinho. Quase 74% delas foram adotadas. Se você quiser adotar uma carta, basta comparecer até o dia 12 de dezembro nas agências dos Correios. Em Bauru, as cartas estão disponíveis na agência da Praça Dom Pedro II, no centro da cidade. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. E depois do intervalo, o Diário de Notícias fala sobre as compras de final de ano e conversa com o economista Luiz Baricello. Não saia daí, a gente já volta. E o Natal está chegando e o clima natalino já está presente no dia a dia. Por isso, o Diário de Notícias foi para a rua ver o que já mudou no comércio. Faltando 2 meses para o fim do ano, a gente já percebe a mudança de clima. Nos supermercados, panetone, lojas e casas decoradas, horários estendidos para atender o público e altos preços. O Natal chegou. E neste shopping já veio o Papai Noel, que está aqui para atender o pedido da criançada e deixar o clima de compras mais agradável. Mas não é só o Papai Noel que se prepara para o fim do ano. Os lojistas também têm que estar preparados para a demanda. Boa noite, com quem eu converso? Boa noite, Patrícia. Patrícia, o que muda na rotina do comerciante nessa época? Olha, como eu já havia dito, o que muda é que assim, vai mudar o horário do shopping em vez de ser das 10 às 10, é das 10 às 11 da noite. Algumas lojas, os funcionários vão dobrar, vão trabalhar das 10 às 11. E, se necessário, a gente contrata novos funcionários. E o que muda é que é Natal e o Papai Noel chegou, né? É muita emoção, não é verdade? E aí a emoção dos presentes, né? É o que muda. E aí, obrigada. Com tanta variedade nas vitrines, o consumidor precisa ficar atento, pois nessa época os preços tendem a subir e pesar no bolso de quem não está preparado para gastos extras. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A senhora já sentiu diferença de preço nessa época? Já. Faz muito tempo que eu não saio, não venho passear em shopping assim. Eu estou sentindo agora, estou vendo. Hoje eu tive a oportunidade de vir cantar aqui, com o coral do CPP, e estou dando uma passeada e estou vendo como que tá as coisas, viu? Não tá fácil. E a senhora já sabe quanto vai gastar nessa época com os presentes? Olha, acho que esse ano eu vou gastar menos que o ano passado. Tenho certeza. Viu? Obrigada. De nada. E nessa época vale a boa dica. Sempre pesquisar antes de comprar e aquele descontinho na hora de comprar à vista. Voltamos ao estúdio. Isso aí, falando em compras, recebemos no estúdio o economista Luiz Baricello, que irá nos dar dicas de como economizar neste fim de ano. Boa noite, Luiz. Obrigado pela presença. 13º está para sair. O pessoal vai começar a receber aí o 13º. Como a gente deve usá-lo? Para fazer as compras de Natal, quitar as dívidas antigas, qual que é a melhor forma? Cada economista tem a sua receitinha de bolo, cada um dá as suas dicas, né? Não existe uma receita única. O que eu digo é você se programar. Então, ano que vem, certamente, a gente já tem contas certas. Quem tem carro tem o IPVA, quem tem casa própria o IPTU, quem paga o aluguel tem ainda mais o aluguel. Então, reservar um dinheiro para pagar pelo menos a primeira parcela dessas contas que estão por vir, né? Então, essa seria a minha dica. Separar já uma parte para as contas do ano que vem. Se possível, saldar as anteriores. E na hora de fazer as compras, o à vista é sempre a melhor opção ou pode dar uma parcelada no cartão de crédito? Como funciona? Bom, o à vista é sempre a melhor opção se tiver o desconto. Agora, se não tiver desconto, se não tiver juros incidindo aí, você pode até parcelar. O cuidado que você tem que tomar é ver quantas parcelas você vai fazer para não casar depois, aumentar mais as suas dívidas aí no começo do ano que vem, que já tem um monte de conta chegando. E a expectativa para as vendas nesse final de ano? Elas aumentam, diminuem? Como que fica? Bom, eu tenho que considerar como o consumidor vai reagir ao novo cenário econômico, né? Não mudou a presidência da República, o pessoal está com medo aí do que pode acontecer em termos de emprego do ano que vem, então eu acho que o pessoal vai ser um pouco mais cauteloso nesse ano nas compras. Ok, eu agradeço então as dicas, Agradeço. a presença aqui no nosso estúdio, obrigado. Obrigado.
É isso aí, o Diário de Notícias fica por aqui, mas amanhã estamos de volta com mais informações para você. Tenham todos uma ótima noite, fiquem com Deus. Tchau!